Bom, Natal eu conheço pouco, mas já estive lá. Mas acho que, assim, do ponto de vista da tranquilidade, João Pessoa melhor. João Pessoa é melhor. Do Nordeste, para mim, é a melhor capital para se viver. Ó. Por enquanto. Eu vou conhecer. Porque também o crime organizado já chegou lá. Vou dar uma ida lá para conhecer. Você não faz João Pessoa? Você não viaja, né, velho? Não, viajo pouco, mas assim, eu acho meio difícil falar, porque o dia que eu falar chega, vou parar com tudo, eu quero achar um local que eu possa viver perto do mar, para eu ter um veleiro lá, voltar a velejar, entendeu? Pois é. Dependendo das condições do mundo, com esses degelos, negócio aqui, um dia o mar tá batendo aqui na porta, velho. Essa loucura que a gente tá vivendo, né? A hora que você quiser, viu? A hora que você quiser. Então tá bom. Então, vamos lá, vamos conversar com o Romualdo, beleza? Ok. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Hoje eu vou fazer o programa usando fone, né? Porque o Romualdo, que é doutor em geografia, mestre em história, professor de história da Universidade Federal de Goiás, é um cara que fala macio, tranquilo, baixinho. E para eu não ficar aqui né? Eu já coloquei o fone, porque depois de mais de 40 anos com fone no ouvido, eu já estou quase surdo, entendeu? Então, é isso. Mas a nossa conversa hoje com o Romualdo vai passar por geopolítica, né? Uma visão de mundo que um historiador, que além de historiador é professor e com muita experiência, que já tem mestrado, que também fez geografia, doutor em geografia, com uma visão assim que vale a pena conferir, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco, antes de começar o podcast, e aí ele dizia, olha, é o seguinte, é viver numa angústia constante. Claro, quanto mais senso crítico, maior é a sua visão, maior é o seu entendimento. E aí eu fico imaginando o Romualdo diante da televisão, assistindo lá um jornal nacional, ou sei lá o quê, como é que ele fica, né, diante de certas coisas que ele ouve e vê na televisão. Na internet, então, nem pensar, né? É muito difícil, né? Porque quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade você tem de interpretar, em função do seu senso crítico, mais difícil será a sua vida, e isso é absolutamente assim, é lógico, e não tem como não ser assim. Romualdo Pessoa, prazer enorme te ver aqui, não é? Seja bem-vindo, e com certeza essa conversa aqui vai longe e vai ser muito boa. Olha, o prazer é todo meu, Antônio. Espero que a gente fale aqui o que seja do interesse daquilo que você está buscando, né, captando para os seus ouvintes, né, ouvintes aqui do Jurubebas, e para que a gente possa travar um debate aqui, aliás, algo que nos últimos anos tem desaparecido, né, essa capacidade de nós debatermos, discutirmos, mesmo com posições antagônicas, divergentes, né, naquilo que eu sigo bastante, né, que é a metodologia que eu utilizo, que é da dialética, né? Uhum. Que é exatamente a partir da busca do contraditório nós chegarmos à síntese das coisas, né, das situações que possam nos trazer exatamente uma resposta para essa realidade tão complexa. Romualdo, você é professor, então você tem lá contato com pessoas, né, com gente mais jovem e tal, gente buscando formação e tudo, mas já pessoas que já sofrem digamos assim, um assédio de informações que nem sempre correspondem à realidade. Ou seja, esse aluno seu pode chegar lá já construído, vamos dizer assim, com coisas que você vai ter que desmontar
durante as suas aulas. Como é que é hoje em dia, né, no nosso presente, dar aula de história ou geografia que vai muito além daquela coisa lá atrás, quando a gente era menino, ia para a escola, e história era só uma questão de acontecimentos e suas datas, e geografia era só você saber que as regiões X, Y, isso e aquilo, e a gente sabe que história e geografia vão muito, muito além disso. Como é que é essa convivência sua com esses alunos hoje em dia? Olha, Antônio, é cada vez mais difícil, né? Pela própria dinâmica da sociedade, né? As transformações, as gerações, elas passam por um processo de mudança muito intensa. E nas últimas décadas, esse processo ele foi muito acelerado, né? Pelas transformações técnico-científicas, né? Pela maneira como a informação ela transita muito rapidamente, né? De um extremo ao outro do planeta, né? Então, isso... eu costumo exatamente usar uma expressão para os meus alunos e alunas, que eu digo o seguinte: quando eu era estudante, década de 80, né, começo da década de 80, eu entrei na universidade como estudante em 1980, nós tínhamos muito conhecimento, pelo menos buscávamos muito conhecimento, mas tínhamos pouca informação, né? Hoje inverteu. Hoje se tem muita informação e se tem pouco conhecimento, porque essa nova geração ela se prende a textos curtos, a vídeos curtos, ela não busca conhecer toda a complexidade que lhe cerca, né? E se fecha em situações, em elementos que lhe serve, tanto do ponto de vista ideológico em relação aquilo que a religião tem trazido com muita força, com muita ênfase, né? Assim como outros mecanismos de controle, né? A própria formação educacional secundária, né? Colegial, né? Que limita, porque prepara exatamente essa juventude para entrar na universidade, não prepara ela para a vida, né? Para o conhecimento da realidade. Não dá conhecimento, dá informação. Não dá. Busca exatamente formatar a mente dessa juventude para que ela saiba as manhas, né? De entrar agora via Enem, né? Antes era via vestibular, agora é via Enem. São exatamente esses padrões que são criados e as escolas elas seguem nessa direção, né? Então, aí quando essa juventude ela chega na universidade, ela parece que ela se liberta de toda aquela pressão para poder atingir ali a universidade e ela está completamente perdida do ponto de vista daquela realidade em que ela vive, né? Para nós que trabalhamos com a área de humanidades, né, que é muito mais crítica do ponto de vista de entender como é que a sociedade funciona, como é que o mundo evolui, né, em toda a sua trajetória, tanto do ponto de vista histórico quanto da realidade hoje, né, a gente tem muita dificuldade, né? E como é que a gente percebe essa dificuldade? Quando não há o debate em sala de aula. Quando falta a esses alunos e alunas elementos para que ele possa discutir, debater com os professores, como a minha geração fazia em sala de aula. O professor ele tinha que estar muito bem preparado. Com certeza. Né? Ele tinha que sair daquela posição cômoda de preparar uma aula ali, toda formatada, não. Ele tinha que ter a percepção de que ele estava lidando com estudantes que tinham uma visão de mundo crítica, inclusive, naquele momento, revolucionária. Uhum. Né? Então, o professor ele tinha que estar muito bem preparado, senão ele se desgastaria. Hoje, isso não acontece, porque não que não tenham alunos e alunas com essa capacidade, mas o percentual é muito menor. Né? Nós temos muita dificuldade em fazer com que esses alunos façam leituras aprofundadas. O professor que exige dessa forma, ele é visto com restrição. Ele é mal visto, né? Ele é o chato, né? Ele é o chato. Tem até um termo para isso, é Caxias, né? Isso, e tal, exatamente. E tal. Por exemplo, eu não admito que o aluno use celular em sala de aula. Né? Porque se ele está usando esse aparelho ali, ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Com certeza, né? absoluta. Então, se é para usar
um celular, que ele saia da sala e faça uso desse equipamento se for necessário. E o que você está dizendo é tão lógico, né, que agora, em alguns países aí do mundo, alguns países desenvolvidos, né, o uso do celular em sala de aula está sendo literalmente proibido. Sim, claro. Não claro, pode. Porque impede que você tenha a concentração naquele ponto, naquela questão que está sendo discutida. É claro que, eventualmente, a gente pode... fazer uma pesquisa e tal. Posso pedir para pesquisar tal termo que porventura a gente esqueça, ou se eu envio um material para eles em PDF e porventura esteja ali no smartphone, pode ser utilizado. Mas na maioria das vezes eles usam para entrar em redes sociais ou para, inclusive, estarem comentando entre eles. Por via do WhatsApp, sobre aquilo que o professor está falando em sala de aula. Então, ao invés de abrir a discussão, o debate, para que a aula ela flua, né, com mais tranquilidade do ponto de vista daquilo que você está buscando transmitir e entender, não, eles ficam ali, eles têm receio, né, de fazer questionamento ao professor. Na sua área, ou seja, na área de humanas, vamos dizer assim, né, é de se esperar que essas pessoas que estão lá, elas tenham um interesse muito maior do que na área de biológicas ou exatas, né? Porque o sujeito que vai para a área de exatas, ele não necessariamente ele tem interesse mais do que o comunzão, vamos dizer assim, pela área da sociologia ou da filosofia, da história, da geografia, enfim. E na biologia, nas biológicas, né, também acontece a mesma coisa. Agora, o cara que vai para humanas já não deveria ter isso, esse ímpeto de discutir, de questionar, de querer saber e tal, não sei o quê. Isso significa que a moldagem que ele recebeu no secundário foi tão violenta que deixou ele nessas condições? É isso? Veja, nem sempre a gente pode medir essa capacidade crítica pela área, seja de humanidades, seja de exatas, seja de biológica. Às vezes nós vamos encontrar estudantes, por exemplo, na área de saúde, com muito mais capacidade de discernimento crítico do que quem está na área de humanidades. Por que isso acontece? Pela formação, né? Muitas vezes, boa parte dos que entram na área de humanidades fazem isso porque não teve uma preparação em uma escola particular, né? Ou escola pública que lhe dê uma condição de disputar vaga naquelas áreas que são mais importantes ali para o mercado, do ponto de vista financeiro, né? Entendi. Então eles vão para uma área que, em tese, seria mais fácil em termos da capacidade que eles adquiriram em sua formação. Compreendi. Mas não é bem assim. Qualquer que seja sociologia, seja história, geografia, filosofia, né, economia, são áreas complexas, né? Porque elas lidam exatamente com a realidade, com as condições sociais, com a maneira como o mundo se organiza, como é que ele funciona, né? E muitas vezes as pessoas se assustam, né, pela quantidade de informação que elas vão precisar, pelo grau de conhecimento que necessitam, né? Ou seja, o cara descobre que história não é nada daquilo que ele imagina. Exatamente, quando eles chegam lá, eles descobrem que aquilo ali não é tão fácil quanto se imagina, não é mais fácil do que engenharia. Não, mas peraí. Não necessariamente. Claro que não é mais fácil. Pois é. Então, isso leva a que a gente passe a lidar com um certo quantitativo de estudante que entra de forma equivocada, né, em determinadas áreas, que na maioria das vezes, depois que forma, não vai seguir aquela profissão, né? Então, é claro que tudo isso decorre do processo formativo antes de entrar na universidade, né? Vem lá desde o ensino fundamental, até chegar ao colegial, né? Colegial. Ao colegial. Agora, é claro que isso também decorre da própria lógica que a sociedade bota na cabeça da juventude. Quer ir para uma área, não que lhe possibilite ter um conhecimento da realidade, mas uma área onde ele vai ganhar mais dinheiro. É aquilo ali que ele quer. Porque
a sociedade funciona dessa maneira. O sistema capitalista impõe exatamente isso. As pessoas elas querem, depois que entrar na universidade, que sair, ter uma profissão que lhe dê condições de ter uma boa vida, né? Boas condições de vida. Então todo mundo pensa dessa maneira, né? Aí quando chega lá pela metade de um curso, né, que ele vê que não vai ser aquilo que vai lhe trazer retorno, aí começa exatamente um processo de perda de interesse. Perda de interesse, né? A gente vai tendo, inclusive, dificuldade de lidar com aqueles alunos do terceiro ano em diante, né? Porque no começo é só descoberta, é interesse e tal, e depois há exatamente esse processo de perda de interesse, né? Então, a área de humanidades, ela passa também por esse processo que leva a uma crise, né? Que é uma crise em que há uma evasão muito grande. Esse é um dos grandes problemas da universidade pública hoje. Essa área que a gente trabalha, história, geografia, sociologia, filosofia, a evasão é muito grande. Por quê? Porque boa parte desses que estão sendo formados ali vão ser professores. E quando chega aí no ensino público, mesmo em particular, o salário é muito aquém, né? Que é algo contraditório, né? Nós vamos formar pessoas capacitadas, engenheiros, cientistas, médicos e o que seja, que vão ganhar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que um professor ganha, sendo que eles passaram pela nossa responsabilidade, pelas nossas mãos. Eles se formaram a partir exatamente do conhecimento que nós, professores, transmitimos, né? E o salário de professor, está aí essa discussão, aí essa semana que passou, inclusive com esse plano de carreira aí dos professores, que foi absolutamente questionado pela área, pelo sindicato, pelos setores, porque não atendem a essa necessidade de que você precisa garantir bons salários para que quem entra na universidade na área de licenciatura permaneça até o fim para ser professor. Tenha interesse. Né? Tenha interesse, porque sem professor... Porque se você está lá estudando e trabalhando e tendo dificuldade e se sacrificando para formar, pensando assim, não, quando eu formar, aí eu vou ser mal pago, não vou ter valor, e não vai ter plano de carreira que preste, ou seja... perde o estímulo. É claro que sim. Perde o estímulo. Alguns que se destacam mais, né, e que nós, enquanto professores, também temos essa capacidade de ter essa percepção, vamos estimulá-lo para que ele vá para pós-graduação, né, para que faça um mestrado, para que faça um doutorado, mas aí também há outro funil, né? A vaga para essas áreas também são reduzidas e exige muito mais também daquele aluno, são mais anos de estudos, de preparação, né? Mas ele tem que, ao fazer isso, saber que depois que formar, ele vai ter um retorno do ponto de vista profissional no salário, naquilo que ele vai ganhar. Senão ele não fica. Ele vai procurar outra área. Porque não justifica, né? Porque não justifica do ponto de vista daquilo que a sociedade exige. A não ser que seja um caso específico de hobby. Fala, não, eu adoro estudar, por que ponto eu quero estudar agora? Eu não dependo disso. Exatamente. Não tenho que trabalhar como historiador ou como, enfim, como que é uma sociólogo. Raridade, né? Claro que é raridade. Que é uma raridade. Ainda mais num país como o nosso. Exatamente. Né? Enfim, bom. Agora que eu já matei a minha curiosidade de como anda, né, essa juventude que está entrando na universidade, e como eu sei que você é um cara de visão ampla e tal, e tem condições de fazer essa análise, nós estamos num período, vivendo um período, mundo inteiro, vamos dizer assim, de mudanças de comportamento, com uma extrema-direita tendo muita importância, gente aparecendo na mídia com discursos assim de os mais inapropriados e fazendo sucesso e tal. A pergunta é extremamente ampla, né? Mas você vai entender, né? O que está acontecendo com este planeta, Romualdo? Para o historiador, não é difícil dar uma resposta. O problema é que essa resposta se estende, como você mesmo colocou. Certo? Nós vamos ter que, por exemplo, tentar entender como é que se dão os períodos de transição, né? Todos os períodos de transição, eles são carregados de embates, de contradições, né? De como
o Karl Marx dizia, né? Do velho que insiste em não morrer e do novo que demora a chegar, né? O Gramsci, Antônio Gramsci também, filósofo italiano, costumava falar muito dessa questão. E o Gramsci diz exatamente isso, que é muito mais difícil para uma transição quando o velho demora a ir embora e o novo demora a aparecer, né? Eu, quando fui para geografia, eu me inspirei muito em um personagem que é baiano, também como eu, né? O Milton Santos, né? Um dos intelectuais mais respeitados e que faleceu exatamente em 2001, coincidentemente, né? Uma trágica coincidência, mas acontece na vida. Ele morreu no mesmo dia que meu pai, né? Em 24 de junho de 2001. E antes dele morrer, ele já tinha publicado alguns textos, alguns artigos, em que ele dizia que nós estamos vivendo uma fase de transição. Olha, isso na virada do século, diante daquelas complexidades, daqueles problemas que vêm carregados por aquelas ondas, né, chamadas de globalização, de mudanças da própria ordem mundial, né, o fim da bipolaridade, né, com a queda do mundo socialista, né, a partir da desintegração da União Soviética, né, e inclusive elaboração de obras, né, como o de Francis Fukuyama, né, Francis Fukuyama, que dizia que o capitalismo seria, portanto, a última etapa da história da humanidade, né? Que ele teria vencido o embate permanente ali durante a Guerra Fria entre o mundo socialista e o mundo capitalista. E o mundo socialista foi derrotado. Então, a humanidade em diante viveria eternamente com o capitalismo, né? Não demorou muito para que ele revesse essa posição. Claro. A partir exatamente da maneira como a globalização se deu de forma tão intensa, né? Principalmente nos meios de comunicação, na forma de deslocamento pelo mundo, principalmente de mercadoria, porque para as mercadorias se exigia livre trânsito, para as pessoas não. Né? Até hoje essa situação está exatamente mais complexa, né? Com esse problema de migração pelo mundo. O que é um absurdo, né? Exatamente, né? Mas é fruto exatamente dessa facilidade de deslocamento, de como a comunicação possibilita que quem está do outro lado do mundo saiba de uma determinada realidade do que está acontecendo do outro lado, e as pessoas dos países mais pobres que não têm oportunidades vão querer se deslocar para ir para esse paraíso que está sendo oferecido. Com certeza. E aí esse dilema todo que se vive hoje na Europa, nos Estados Unidos, é um grande debate nas eleições dos Estados Unidos com essa questão da migração. Então, o que o Milton Santos colocava, que Eric Hobsbawm também já tinha apontado em A Era dos Extremos, é que a gente vive esse momento de transição, né? E aí vem o dilema colocado por Gramsci. Para onde? Certo? Antes, quando tinha um mundo socialista, você tinha a perspectiva, não, vamos construir uma sociedade socialista, né? Isso foi derrotado, pelo menos na maneira como funcionou, né? E durante muito tempo se falar de socialismo e daquelas ideias que tinham sido colocadas das transformações evolucionárias para se impor ao capitalismo. Durante 2 décadas era muito difícil alguém elaborar dessa forma, porque se dizia que a gente estava vivendo exatamente no auge daquilo que seria a última etapa da história da humanidade, que seria o capitalismo, né? Hoje a gente percebe que o mundo ele se perdeu, né? Pela ganância, como a globalização tentou levar essa facilidade do enriquecimento fácil para uma minoria, né? Esse processo de exploração de sociedades mais pobres ampliou a desigualdade, né? A multipolaridade ela se impôs porque houve um processo de decadência de algumas nações e o fortalecimento de outras, e essa disputa por hegemonia, tanto econômica quanto inclusive militar, ela está cada vez mais visível.
e nos leva a uma realidade de um embate e de uma situação, tanto do ponto de vista econômico, embora isso não transpareça, porque a mídia esconde, de uma crise sistêmica, né? Como do ponto de vista dessa disputa hegemônica, que é muito parecido, embora não seja igual. Um parênteses aqui para dizer, eu fico assim, ouriçado, irritado quando ouço alguém dizer a história se repete. Porque a história não se repete. Claro, a história trata do tempo, o tempo não volta, passou. Né? Mas nós estamos vivendo uma situação muito parecida em termos de crise e de conflitos com o que aconteceu entre as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. Na verdade, a Segunda foi continuação da Primeira, das disputas que não foram resolvidas, mas intensificado por uma crise econômica muito intensa que quase levou a uma quebradeira mundial. Foi a Grande Depressão. Né? Então, ali naquele momento, o mundo entrou em parafuso. E ele só saiu do parafuso depois do conflito da guerra. Né? Aquela crise gerou um avanço da extrema-direita, gerou fascismo, gerou nazismo, gerou uma guerra, e só depois da guerra que o mundo pôde se reequilibrar. Né? Nós estamos vendo algo muito parecido. Tá? Ou seja, com esse seu raciocínio, eu poderia imaginar que nós estamos quase lá. Só está faltando a guerra. Olha, eu sempre que faço essa análise, eu digo, eu não sou pessimista. Né? Aliás, eu uso sempre uma frase que é do próprio Karl Marx, né? Que a humanidade sempre procurou resolver os problemas que ela própria cria. Né? Mas eu uso também uma frase de Ariano Suassuna, né? Que o otimista é um tolo. Aliás, que Deus o tenha, né? Que era um sujeito... Faz falta. Muita falta. Ele dizia, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. O melhor mesmo é ser um realista esperançoso. Né? Então, mas ser realista significa você compreender a realidade, você não fugir de buscar o entendimento da complexidade, porque esse mundo ele é muito complexo, ele é muito difícil de ser entendido, né? Apesar de que muitos negam, ele é movido pela luta de classes, ele é movido pelos interesses econômicos de quem construiu uma riqueza e a partir dela contrata as pessoas que são assalariadas, e essas pessoas assalariadas que vão gerar e ampliar a riqueza desses que já têm muitos. Então isso aí é que move o mundo. Né? A gente precisa ter um entendimento exatamente disso. Entra outros elementos nisso, que é como é que você mantém essas pessoas em conformidade, como é que você mantém essas pessoas conformadas, pacificadas, aceitando uma realidade que é absolutamente... absurda. É absurda, ela eu estou tentando aqui usar uma palavra muito... É indecente. Ela é indecente, porque você tem 1% das pessoas desse planeta que controlam mais da metade da riqueza dele. E você tem cerca de 60%, 70% das pessoas, né, que vivem com 10% da riqueza desse planeta. Né? Então é uma absoluta inversão que só se amplia essa desigualdade. Um indivíduo aí trilionário que está leiloando, esse que criou esse problema aí aqui com o TSE, o Elon Musk, que está leiloando $1 milhão por dia para quem for votar no Trump e for afiliado do Partido Republicano. Então o cara, ele se dá esse assinte, né, de se desfazer, porque é trilionário. Você vê uma desigualdade de um mundo tão desigual como esse que a gente vive, né? Que tem uma população africana se deslocando para a Europa porque não tem condições de viver ali em meio, seja a problemas ambientais, a conflitos internos, a uma situação de pobreza que foi causada pelo colonialismo, pelos países europeus. Então eles se deslocam nas maiores... O próprio Papa Francisco já disse que o Mediterrâneo é o cemitério da África. Né? Por conta exatamente da quantidade de mortes que tem ali, de pessoas que tentam se deslocar para a Europa nesse mundo absolutamente desigual. E elas são conformadas, elas acreditam, elas têm a ilusão de que podem chegar a uma situação de riqueza,
Isso é, desde quando a burguesia assume, ela dá essa possibilidade disso que se chama democracia, mas nós não vivemos democracia. Nós vivemos uma plutocracia. Democracia do ponto de vista de você ir lá votar. Mas ninguém fala em plutocracia, né? Que é quando o Estado serve exatamente os interesses dos ricos. Né? Que é essa realidade, que as corporações mandam no mundo. Basta ver o nosso código de leis para você entender isso claramente. Sim, exatamente. Essa desigualdade que é presente na maneira como, inclusive, o pobre e o rico ele é visto ali, né? E ele é tratado. Né? E a polícia, que é instrumentalizada exatamente nesse sentido, nessa direção, para impor pelo medo, né? Para as pessoas se conformarem ali, naquelas favelas, naqueles lugares pobres, né, em que eles vivem. Por outro lado, também existem outros elementos. A maneira como a mente das pessoas ela é capturada, né, por pessoas oportunistas, que nem sempre fazem parte dessas camadas da elite, mas elas são oportunistas porque elas percebem que elas conseguem ganhar dinheiro às custas do controle da mente das pessoas. São os capitães do mato, né? Exatamente. São pessoas que estão do mesmo lado da pobreza, mas que têm uma capacidade de comunicação, de envolvimento, que espalham. Tem ruas nessa cidade que tem 4, 5 igrejas, né? Porque elas vão se compartimentando, elas vão se dividindo por problemas internos ou porque eles criam filiais, né, em diversas partes da cidade. E é um meio também muito grande de ganhar dinheiro. Esses pastores donos dessas grandes igrejas estão todos milionários, né? Às custas de manter as pessoas apaziguadas, né? Presas, inclusive, a leituras milenares de 2.500 anos atrás. As 3 grandes religiões, seja o judaísmo, seja o islamismo, seja o cristianismo, que se apegam a valores de mais de 2.000 anos atrás e tentam impor esses valores numa realidade completamente diferente e de uma mudança de comportamento da sociedade que ela é muito ágil, ela é muito acelerada. Aí você entra em conflito. Então você tem uma disputa por interesse econômico, né, de quem tenta a todo custo galgar ali aquele degrau daquela pirâmide, que é muito difícil, né? Você tem a própria lógica do sistema, que ela abre brecha para a criminalidade, para a marginalidade, para a corrupção e para todas as formas de banditismo, né? Seja ligado ao controle e estrutura do Estado, ou seja, por fora, os diversos poderes que vão se constituindo, né? Traficantes, milicianos, e que agora, inclusive, chega também ao poder executivo e legislativo. Né? Então você tem essa realidade e, a partir daí, a violência ela passa a tomar um grau muito elevado, as pessoas pobres se assustam, ficam com medo e buscam o quê? Um ambiente onde elas acham que espiritualmente eles vão estar melhor que a igreja. E ali elas são seduzidas e conduzidos por um caminho de ódio. Ali fica muito pior. Fica muito pior. Então, aí você tem um momento de uma situação da realidade social que ela do meu ponto de vista, enquanto historiador, ela é transitória, mas é uma transitoriedade lenta. Ela é lenta. A nossa vida, nós temos, quando a gente estuda, né, esse mundo que a gente vive, nós temos um tempo muito longo, que é o tempo geológico, né? Que aí você conta todos os planetas, a Terra, a história e tudo isso. Você tem um tempo longo, mas não tanto quanto da era geológica, que é o tempo da história da humanidade, das civilizações, né? E você tem o tempo de nossa vida. Que aí é bem mais curto. Que é bem mais curto, só que nós não temos essa percepção. A gente acha que não vai acabar, né? A gente acha que, primeiro, que a gente não vai morrer, e muitos acreditam que essa fortuna que eles vão ter, eles vão conseguir em alguma esfera espiritual retomar. Alguém promete isso, né? Sim. Não, tudo isso aqui você vai ter depois. Sim. Então você não precisa ter pressa, você não precisa querer nada, você tem que aceitar isso. Inclusive, se você aceitar, você está fazendo o que Deus quer que você faça. Perfeito, perfeito. Então aí apazigua as pessoas, né?
E elas ficam exatamente nessa expectativa de que, por mais difícil que seja a sua vida, ela vai ser recompensada. Ou seja, isso explica a posição dos estados em relação ao discurso religioso mentiroso de sempre, né? Esse povo tem que existir para apaziguar as pessoas, porque nós, Estado, a gente vai ter muito menos problema com isso. Sim, mas isso não é algo que surgiu agora, né? Isso vem desde quando as autoridades governamentais, os poderes imperiais, os imperadores, perceberam que algumas das ideias que se difundiam, né, que depois vêm a ser as religiões, né, como, por exemplo, o cristianismo primitivo, grupos que se organizavam em comunidades, né, periféricas, fora daquela estrutura da sociedade mais ligadas à nobreza e tudo, né? Por exemplo, pegar Grécia, Roma Antiga e tudo, os imperadores perceberam que esse movimento crescia intensamente e eles não controlavam. Por mais que eliminassem muitos cristãos, né? Até como se conta a história de Jesus Cristo, porque era um rebelde, né? Por mais que tentassem eliminar, eles não conseguiam impedir que aumentasse o número de seguidores dessas correntes, né? Aí eles se convertem. Os imperadores se convertem e toda aquela estrutura, né, política no seu entorno se converte também a essas religiões, né? E a autoridade máxima dessas religiões, dessas igrejas, começam a se constituir, passam exatamente a estabelecer uma relação amistosa, né, ali com aquele poder, que inclusive a riqueza dessas instituições vem a partir exatamente dessas relações, né? E aí eles controlam essas religiões. Eles passam a controlar essas religiões. Então isso vem desde a queda do Império Romano, no caso, para tentar entender como é que vai se dar, inclusive essa divisão entre o cristianismo, né, a religião católica, o cristianismo ortodoxo, vai ser exatamente nesse momento ali de declínio do Império Romano, né, e depois o surgimento do próprio Islã, né, do próprio islamismo, né, que vai ser uma corrente que vai prevalecer mais para a parte oriental, né, para a Ásia, para aquela região ali, que é uma região muito complexa ainda até os dias atuais, né? Então, essa questão ligada às religiões não é nova, ela é antiga, né? O que é que tem de novo no caso do Brasil, né? Eu tenho procurado fazer uma leitura a partir exatamente de como essas lideranças evangélicas, né, elas têm aderido à extrema-direita, e essa relação com Israel, por exemplo, né, eles têm se apegado muito ao Antigo Testamento, né? Eles não seguem o Novo Testamento, porque se seguissem o Novo Testamento, eles teriam uma visão mais revolucionária, né, e de crítica às desigualdades sociais. Não, eles se apegam a Israel, eles se apegam mais às leituras do Antigo Testamento. Porque é para isso que eles estão lá, né? Exato. E tem aquela questão do olho por olho, dente por dente, do ódio, da vingança. Se eles fossem mais para o Evangelho de Jesus, eles deixariam de servir aos governos, né? Vamos dizer assim. Claro, foi por isso que... Como apaziguadores. E foi por isso que Jesus foi crucificado, certo? Porque ele incomodava os poderosos, né? Ou seja, se Jesus foi crucificado, aquele que seguir Jesus nos tempos de hoje também será. E é comunista, mais ou né? menos isso. Comunista, petista, é revoltado, o que seja, né? São as expressões que são utilizadas para caracterizar exatamente aquela linha de pensamento que é do cristianismo primitivo, né? Então, mas esse movimento hoje, né, que assim, nos causa, eu particularmente que sou ateu, né? Já fui católico militante, inclusive, de comunidade eclesial de base, né? Que mudei em função exatamente da maneira como a teologia da libertação foi tratada, né? Então aí eu me afastei,
né? Busquei outras leituras e me identifiquei mais com o materialismo dialético, o materialismo histórico, né? E saí um pouco dessa ficção para cair exatamente na realidade. Na realidade, né? Esse entendimento exatamente da realidade, né? Mas esse movimento que foi acontecendo, né? Ele se dá muito dentro de uma luta para tentar, inclusive, conter o avanço da teologia da libertação e da igreja progressista, né? Então, houve investimentos altos dos Estados Unidos, por meio de suas agências de espionagens, né, e secretas que eles têm, para financiar missionários que vieram dos Estados Unidos para a América Latina como um todo, para fazer trabalho de base, né, e converter, inclusive, populações originais, né, fazer todo esse trabalho de missionários por todo esse canto desse país. Uma das igrejas que mais recebeu recursos para isso foram os adventistas. Foram os primeiros lá atrás que receberam, né, dos Estados Unidos, e fizeram um trabalho de embate junto com para impedir o avanço da teologia da libertação. De outro lado, eles contiveram o avanço da igreja progressista, eliminando um papa. O Papa João Paulo I foi assassinado, ele foi envenenado, né? E o Papa João Paulo II, que entrou no lugar dele, que era polonês, fazia parte exatamente da outra ponta de luta da Guerra Fria. Via a Polônia, que travava um movimento muito intenso contra o governo socialista, por meio da ampliação do poder do Sindicato de Solidariedade, Solidarność, o nome polonês que era dado a esse sindicato, né, do Lech Walesa, né, que terminou implodindo o socialismo ali na Polônia, tá? Então, aí veio um movimento ultraconservador da Igreja Católica, né, que por trás do João Paulo II estava o Ratzinger, né, que era exatamente do segmento do Vaticano, que fazia todo o controle ideológico. E ele vai ser responsável por atacar exatamente a teologia da libertação. E ele vai virar papa depois, que é exatamente o papa desse momento, desse processo de globalização. Só que a Igreja Católica ela ficou para trás. Desses embates internos, ela se perde, e o movimento evangélico neopentecostal, que veio dos Estados Unidos com muita força, ele vai se espalhando por todo o interior do Brasil e ocupando os espaços que antes era da Igreja Católica, que era das comunidades eclesiais de base. Só que ele vem e avança com viés muito conservador, ligado não à questão da espiritualidade. Isso é apenas discurso. Transformando pobres em pobres de direita. Dizendo para aquele pobre que ele teria essa possibilidade, né, de, pela fé, se enriquecer. Uhum. Né? Desde que, claro, pagasse o dízimo para a igreja, para os pastores. Se você fizer um investimento correto aqui, você vai ficar rico. Exatamente. Então, a tal da teologia da prosperidade. Exatamente, teologia da prosperidade. E as pessoas, em um momento de crise, de aumento de violência, né, de dificuldade financeira, de endividamento, né, ela busca exatamente a igreja. Ou seja, quanto mais fragilizado está o sujeito, né, mais ele vai procurar essa questão de Deus, né, tal, religião, tal. E aí lá ele chega como, digamos assim, ele chega totalmente fragilizado, e lá ele vai poder ser manipulado ao bel prazer da falta de honestidade de qualquer um que esteja lá como seu pastor. Passa por ela vai celebrar. Ela vai celebrar. Eu não uso outra expressão a não ser essa. E é uma situação que ela leva, inclusive, à ampliação do ódio, né? da repetição de coisas tolas, tolices, porque as pessoas elas não estão preparadas para entender exatamente a realidade. E são essas situações que levam a genocídios, por exemplo, que aconteceu em Ruanda,
né? Um massacre de quase 1 milhão de pessoas por repetições feitas, pessoas acreditarem exatamente aqueles absurdos que estavam sendo ditos repetidamente, né? Uma situação muito parecida com o que se faz hoje, né? Você colocou isso no começo do seu questionamento, a gente terminou avançando muito, né? Mas essa fragilidade, essa falta de compreensão da realidade que coloca as pessoas numa posição de vulnerabilidade e que ela passa a acreditar em quê? Ela passa a acreditar naquilo que ela quer acreditar, né? É o que se chama de pós-verdade, né? Essa palavra pós-verdade, 2017, se não me engano, 2017, né? Quando se tentava exatamente entender o que estava acontecendo nessa virada no mundo, né? É que surgiu essa expressão pós-verdade e foi a palavra mais procurada num dos dicionários mais conhecidos na Europa, né? Por quê? Porque para se entender como é que as pessoas elas ficavam exatamente impregnadas de determinadas situações que eram colocadas que não tinham base na realidade, tá? Daí que a mentira ela se dissemina muito facilmente. E as redes sociais elas vieram para impulsionar isso numa rapidez muito grande, né? Porque coisa que a gente jamais imaginou que poderia acontecer. Né? E aí tem uma frase, me desculpe se eu vou errar, mas acho que é de Mark Twain, que ele dizia o seguinte: enquanto a verdade calça o sapato, a mentira já deu a volta ao mundo. Certo? Porque essa é muito boa. Porque a mentira ela se dissemina com muito mais rapidez, claro, né? Claro. E depois que a mídia, por exemplo, né? Aqui eu não sei se eu estou me estendendo muito, mas não, professor, eu tô curtindo assim a toda a sua explanação. Manda bala aí. A gente fala muito em fake news, né? Essa expressão que aí depois das manifestações aí pelo impeachment da presidenta Dilma, né? E como a extrema-direita, né, se aproveitou muito disso para crescer politicamente, mas pouco se fala que isso começou com a grande mídia. Essa mídia oficial, né? Essa mídia rica, poderosa que está aí, né? Foi lá desde aquele momento do mensalão. Ali naquele momento começou todo esse processo de mensalão, que é a expressão exatamente criada pela mídia para identificar algo que existia, mas que era corriqueiro na política brasileira. Uhum. Era corriqueiro, era você apoiar um candidato, para que o candidato ganhasse, você ia por meio das estatais e vinham os repasses para você que saldar suas dívidas de campanha. Todos os governos faziam isso. Todos. Não tinha um que não fizesse. Né? Porque se não fizesse, não ganhava eleição. Né? Aí, claro, mas o objetivo era pegar exatamente as fragilidades do governo Lula e pegar as cabeças ali do governo Lula para impedir que um governo petista prosseguisse por muito tempo, né? Prosperasse. Aí pegar a cabeça de quem seria o sucessor do Lula. José Dirceu. Que agora houve esse processo aí de anulação das condenações dele. Ontem foi isso que aconteceu, né? Foram anuladas as condenações da Lava Jato. Porque houve todo um processo de lawfare, né? Que é você utilizar a lei para perseguição política, né? E ali começa com o mensalão. E todo aquele processo de investigação direcionada, né? Porque visava atingir exatamente quem estava no governo ou quem apoiava o governo, embora mesmo os governadores de oposição faziam todo aquele processo lá, fazem até hoje, diga-se de passagem, institucionalizaram o mensalão por meio das emendas parlamentares. Uhum. É a institucionalização. Né? Aí depois vem, claro... Agora, muito legal foi ver a mídia chamar isso de orçamento secreto. Uhum. Exatamente, são as expressões que elas vão criando, né? Orçamento secreto. Aí o sucesso do primeiro governo Dilma incomodou, levaria a possibilidade de um segundo governo da Dilma e a volta do Lula em seguida. Aí foi um massacre midiático para evitar que a Dilma permanecesse. E aí veio o machismo, veio a misoginia.
Veio Por tudo isso de que ruim. se espalhou tanto, esses crimes que têm acontecido, foi decorrente exatamente da maneira como a mídia Agora, usou o esse processo todo. o mais esdrúxulo de tudo isso é a gente não ver um meia-culpa, Sim. né, de empresas como a Globo, Claro. o Estadão, os canais de televisão, Bandeirantes, SBT, Record. A gente não vê nada disso. Quer dizer, Até porque... Aí você fala assim, olha, vamos lá, vamos voltar lá atrás e vamos ver, então, aquele processo de cassação lá da Dilma. Cara, dá mal-estar assistir aquilo, porque depois de toda a realidade que se mostrou a partir daquela data, tudo aquilo que foi usado contra ela é um negócio tão maroto, tão superficial, tão mentiroso. E ela não foi condenada por nada. Entendeu? Aliás, não ficou nem inelegível. Exatamente. Ou seja, assim, é uma coisa tão podre, um negócio tão grotesco. Mas houve um né? processo de desconstrução, Sim, sabe? claro. De esculhambação mesmo da imagem da Dilma. Não, né? quando o Congresso começou a não aprovar nenhuma das tentativas para resolver os problemas da economia e tal, o Congresso passou a fazer isso de propósito. De propósito, para criar exatamente dificuldade ou seja, estavam de levando, governabilidade. Estava levando o país e toda a sociedade, quer dizer, os mais pobres, na verdade. Né? Porque Agora, os mais ricos estavam fazendo era isso. Agora, Antônio, o tiro saiu pela culatra. Com certeza. Porque eles fizeram tudo isso para tentar colocar exatamente um determinado segmento que, naquele momento, fazia oposição muito forte ao governo Dilma. Esse segmento fez desandar. O Aécio Neves, né, que, aliás, foi o primeiro que colocou em questionamento a votação eletrônica. Né? E a partir dali, esse movimento para destituir a Dilma tinha como foco colocar o PSDB no poder, no governo. Né? Mas tinha algumas raposas ali, ao lado, inclusive, do governo Dilma. Entre eles lá o que era vice. Michel Temer. O PMDB fez um movimento ligado, inclusive, ao presidente da Câmara, que também era do PMDB, né? O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, né? E eles ficaram com esse controle, esse poder. Só que... E para alguns o castigo veio a cavalo, né? Sim, aliás, exatamente. A cavalo não, veio avião a jato. Veio avião a jato. Mas aí houve o quê? Houve um processo de descrédito em relação ao governo Temer. Houve um descrédito porque se desconstruiu tudo que a esquerda tinha construído até então, né? Inclusive com essa destruição de reputação, né? E ficou exatamente um vazio. Mas na política não há vazio, né? Que aí veio exatamente esses movimentos antipolítica, né? Que era para desconstruir a política, né? Para negar a política. O que a mídia, em certa parte, estava fazendo já, mas esses movimentos vieram abertamente. As jornadas de junho de 2013... Aquele movimento tomou uma dimensão muito grande por todo o Brasil. Não se permitia bandeiras de partidos políticos, né? Não se permitia bandeiras de sindicatos. Tá? E foi de lá para cá o que aconteceu foi exatamente isso. Foi essa desconstrução dos partidos políticos, virou uma esculhambação, e também o enfraquecimento dos sindicatos. Né? Todos os movimentos sociais ficaram enfraquecidos. Foi um ataque à política, a negação da política. É por isso que até hoje os debates que acontecem à extrema-direita, ela não quer debater. Ela quer desconstruir, destruir reputação. Né? Ela quer pegar questões pequenas, de picuinhas, ela quer pegar a questão conservadora do ponto de vista da organização da família, né? Para evitar entrar em questões que são, de fato, políticas, que importam para a sociedade, para a organização das cidades, para a organização dos estados, para a defesa do Estado-nação, das riquezas que existem aqui. Não se faz esse debate, essa discussão. Professor, veja bem, a experiência do Bolsonaro governando mostrou claramente que quando você insiste nisso que o senhor acabou de colocar, ou seja, nesse discurso superficial, nessa atitude superficial em relação às questões mais complexas da política, acontece o que aconteceu com o Bolsonaro. Um governo horroroso, né? O sujeito
assim, enfim, por que a direita continua acreditando que se fizer isso, ela consegue governar mais do que 4 anos? Como é que eles podem acreditar nisso? Porque o que aconteceu com o Bolsonaro é o seguinte: ele começou a governar se preparando para dar um golpe militar, na verdade. Declarações do tipo, ninguém me tira daqui, só Deus me tira daqui. Aí começa a questionar as urnas, ou seja, passou o tempo inteiro sem trabalhar, né? Um sujeito que declarava que quem entendia de economia era um banqueiro, que estava lá para fazer, às vezes, né, de representante da Faria Lima, e por aí vai. Ou seja, será que a direita de verdade acredita que, chegando ao poder, ela vai poder continuar com essa conversa fiada em detrimento à realidade? É uma estratégia. Essa é a estratégia que eles utilizam. Mas isso foi construído. Isso foi construído a partir desse vazio que se criou, né, e foi elaborado, né, eu até esqueço o nome daquele filósofo que era referência para eles, né? Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho. Aliás, o senhor acabou de fazer um grande elogio. Filósofo, aquilo é picareta, entendeu? Olavo de Carvalho, Steve Bannon nos Estados Unidos e Alexander Dugin na Rússia. O Steve Bannon é um bandido, na verdade. Eu acho que eles trabalham com essa percepção de negação, inclusive de não aceitação das leis. Né? Por que eu chamo de bandido? É porque o cara pega uma mentira que ele sabe que é mentira e tenta transformar aquilo numa realidade para beneficiar alguma coisa ou alguém. Exatamente. E isso é ser bandido. Mas foi essa estratégia que eles usaram. Claro. Certo? Então, as pessoas, eles perceberam que com esse movimento que se criou, né, e lá nos Estados Unidos foi feito isso muito durante o governo do Obama, mas aqui no Brasil, essa crise que foi construída, né, ela foi artificializada, mas ela se concretizou, né, deixou a população de que maneira? Deixou a população refém exatamente desses discursos mentirosos, né, aleatórios, antipolítica, né? E aí você tem um percentual muito grande de pessoas revoltadas, insatisfeitas, ressentidas, né, indignadas e facilmente capturadas por elementos que vêm com um discurso. O Hitler assumiu desse jeito. Cresceu exatamente dessa maneira. Mussolini, da mesma forma. Né? O Donald Trump se elegeu com esses discursos também. Sim, né? Sim. Então, a extrema-direita, elas usaram essa estratégia, né, do enfraquecimento da sociedade, da crise sistêmica estabelecida, tá? Porque o mundo está em crise desde o ataque às Torres Gêmeas, passando pela crise de 2008, né, da crise imobiliária dos Estados Unidos, e depois, a partir de 2010, que essa crise ela se instala fortemente nas estruturas dos Estados, né? E de lá para cá, isso não foi resolvido, muito pelo contrário, né? Só se ampliou, e se ampliou na direção de uma construção de uma lógica capitalista que é financeira, né? Que é na base exatamente da especulação, né? E não da construção de uma materialidade que venha ajudar a sociedade. No final é isso, é mais dinheiro para ser acumulado, não para produzir nada. Perfeito. E o Bolsonaro colocou um indivíduo desses no Ministério da Fazenda. Tá? Essa estratégia, ela se consolida, ela está consolidada, tá? Essas pesquisas mostram aí que a representatividade do Bolsonaro está quase igual à representatividade do Lula, mesmo sabendo de toda a cafajestice que ele construiu no governo, né? Todas as medidas, inclusive algumas criminosas que foram adotadas, né? Apesar de tudo isso e da própria eminência dele ser condenado, né? Uhum. Aliás, em alguns casos já perdeu, está inelegível. Apesar de tudo isso, essa população se mantém,
né, atrativa em relação exatamente a esse personagem. Porque ele foi construído em cima de mentiras. Né? E desconstruir uma mentira é muito difícil. Né? É muito... Claro, você destruir a reputação, você negar algo que é real é muito fácil. Né? Você busca até na espiritualidade para que as pessoas não acreditem que aquilo é real. Né? Que aquilo é uma ilusão. Mas, ao contrário, aquilo que é real, né, para você fazer com que a pessoa acredite, é muito mais difícil. Aí tem que ser uma mudança geracional. Principalmente se não existe senso crítico ali, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, nós temos aí esse problema. Olha, se você explicar, as pessoas vão entender. Tá, mas esse é o problema. Você explica e elas não entendem. E o pior, às vezes, essa explicação, ela chega às raias até da infantilidade. E não há... Ou seja, criaram um bloqueio ideológico nessas pessoas, um negócio tão... É assim, ó, quando você começa a conversar com alguém que está bloqueado ideologicamente, você percebe que uma chave é virada na cabeça dele e ele não escuta nada do que você está falando. Sim. Entendeu? Mas... Eu acho que nem a realidade... eu costumo dizer o seguinte, olha, tá, mas e agora? Você acha que... Eu falo, ó, tem um efeito, né? Tem um efeito que eu chamo de mundo real, que é uma das poucas coisas que pode mudar uma pessoa. Ou seja, aquele sujeito bolsonarista que estava lá fazendo, acontecendo e até estava disposto a ir para Brasília para quebrar as coisas e tal. Esse sujeito estava raivoso, descontente, com uma situação que não tinha nada a ver com PT ou com esquerda, nada disso. Aí o Lula vai e ganha a presidência. E aí, com 1 mês, 2 meses, ele começa a ganhar um pouco mais, ele começa a comer mais, não sei o quê. E em muita gente a ficha vai caindo por conta do efeito do mundo real. Falou, há pouco tempo atrás eu não achava emprego, agora está caindo emprego na minha cabeça. Entendeu? Ou seja, e tem um efeito de vida real, de mundo real, que faz diferença. Mas a velocidade que isso acontece não é a desejável. Por quê? Agora, nessas eleições municipais, o Bolsonaro é o grande perdedor. Onde ele se meteu, ele perdeu. O que significa que o poder de fogo dele já diminuiu bastante. Ontem, por exemplo, mesmo ele tendo ido lá no Senado falar sobre anistia e projeto da anistia e tal, paralelamente o Arthur Lira estava mandando retirar de pauta o projeto da anistia. Isso significa o quê? Significa que o Bolsonaro já é quase carta fora do baralho. Mas os bolsonaristas não. Bolsonaro já é quase carta fora do baralho, mas os bolsonaristas não, porque essa chave, ela tá lá nas pessoas. E quando você começa a conversar com elas, essa chave é ativada. E aí eles olham para você e pensam assim, esquerdista, petista, comunista, né, e tal, não sei o quê, entendeu? E bloqueiam aquela possibilidade de entendimento ou mesmo de um debate. Um simples debate, né? Porque, você pensa uma coisa, eu penso outra. Não, até isso ficou difícil. Então, professor, eu estou ouvindo a sua explanação e assim, eu fico muito agradecido, né? Porque essa lucidez, ela é muito importante. Agora, nós temos o outro lado da moeda. Porque se nós considerarmos que nós tínhamos aqui, durante 12 anos, um governo progressista, né? Vou colocar assim, e que em diversos estados eram governadores também progressistas, de esquerda, né? E uma base parlamentar que, se não era majoritária, né? Pelo menos se aproximava ali de 50%, somando todos os progressistas, e faltou exatamente um alerta,
né? De ter a percepção que você está vivendo numa estrutura, né? Inclusive em que o poder ele é muito disputado, né? Que você tem um judiciário que é muito conservador e corrupto. E de direita, né? Exatamente. Né? E esses movimentos religiosos conservadores que foram se fortalecendo, já estava evidente isso, né? Tanto que eles foram se aproximando do poder, fizeram parte, inclusive, do governo Lula, né? Os parlamentares ligados à Igreja Universal, diversos segmentos evangélicos que já tinham uma estratégia de poder estabelecida, né? E faltou que esse alerta fosse ligado para uma realidade que quem é de esquerda não pode jamais esquecer. A sociedade ela se move por luta de classes. E que o poder está permanentemente em disputa. E que você não pode negligenciar... Por esta luta de classe. Por essa luta de classe. Você não pode nunca negligenciar o poder que a direita tinha, historicamente, tradicionalmente aqui no país. Tradicionalmente. Né? E infelizmente, quer dizer, nessa busca por uma maioria parlamentar, por uma governabilidade, houve empoderamento de determinados segmentos de direita, certo? Porque nós temos uma realidade hoje que, embora, como você disse, que o Bolsonaro ele foi derrotado, mas talvez ele não tenha ganho o que ele esperava. Mas ele tem hoje mais do que tinha antes. Com certeza. Certo? Mas ele, de certa maneira, esse movimento bolsonarista e esse movimento da extrema-direita, que não é só no Brasil que está acontecendo, ele ampliou esse espaço dominado pela extrema-direita e pela direita. Né? O que acontece é que o bolsonarismo é de uma idiotice tão grande, esses movimentos que eles criam, né? Como eles se apegam, né, a esse fator desse chamado mito dessa pessoa estranha que chegou à presidência da República, que a gente se esquece que existem outros de direita, raízes, que foram responsáveis, foram segmentos responsáveis por montar essa sociedade conservadora e desigual. Como nós temos aqui no caso do governo de Goiás, né, de Ronaldo Caiado, que é candidato a presidente. Né? Então, você tem uma idiotice de um lado do bolsonarismo, e aí é idiota mesmo no sentido estrito da palavra, né? Mas você tem de outro lado uma direita raiz que está se fortalecendo. E nesse processo eleitoral agora, se fortaleceu mais ainda. Né? Se chama de centrão, não é direita. É direita, certo? Que está se empoderando. Né? Ela não destrói a política. Ela não destrói a política, mas ela mantém a sociedade nesse grau de desigualdade. Porque esse segmento existe exatamente para defender aqueles que são os endinheirados, que são os donos do grande agronegócio, são das grandes corporações que atuam no mercado financeiro, né? A Faria Lima. Esses aí, eles inclusive já têm o seu candidato a presidente para depois da eleição do Lula, que é o governador de São Paulo, né? Que estão tentando dar um verniz. Não é bolsonarista. Mas ele pisou na bola feio agora na eleição, sim, né? Sim, ele Aquilo, eu quero ver ele como sempre que pisa na bola. Eu quero ver como que o judiciário vai resolver esse problema. Porque agora é o seguinte, o judiciário vai ter que mostrar de que lado está. Se ele está do lado da lei, né? Ou se ele é de direita. Vai, em minha opinião, vai amenizar. Pois é. Vai amenizar. Que certo? É um absurdo, né? Exatamente. Porque muitos juristas já se manifestaram, né? Que sim, de fato é um crime eleitoral. Claro, grave. Um grave. crime de poder, entendeu? de
um crime de autoridade. Não sei E qual é a expressão que se usa. cometido por um capitão, ex-capitão do Exército, que é o Tarcísio. Pouca gente sabe disso. O Tarcísio também é capitão do Exército. Foi, né, Vital? Entendeu? Ou seja, ele tá arraigado nele a mesma história que tá arraigada lá no Bolsonaro, só que com vidas diferentes, né? Agora, aí, assim, voltando ao outro lado da moeda, a esquerda, ela foi pega com calças curtas. Sim. Né? Ela passou por aquele processo de desconstrução, de destruição de reputação, tanto com o impeachment da Dilma e a misoginia que houve em todo aquele processo. E depois com a prisão do Lula, o lawfare, que foi criado exatamente para impedir que ele fosse candidato, né? Aquele crime que inclusive o próprio Moro cometeu de divulgar uma fala da presidenta e ele não foi punido por isso. Não foi punido por isso. Muito pelo contrário, o Gilmar Mendes se baseou naquela fala para impedir que o Lula assumisse né, a Casa Civil, né? Então houve todo esse processo ali e aí a esquerda ela passa por esse momento de abatimento profundo. Esse abatimento profundo ligado a esse discurso do antipetismo, né, que ficou maior do que o anticomunismo, né, porque o PT tinha aquela ligação já com o poder, né, e com essa perspectiva de voltar ao poder. Então o antipetismo ficou exatamente mais forte, né? E nesse período a esquerda ela não buscou uma forma de se preparar para combater algo que já estava visível internacionalmente, que era o avanço da extrema-direita, de como ela vinha, né? E ela vinha pegando esses elementos dos valores religiosos, né? Dos valores conservadores, da família tradicional. Esse era o discurso. Fugir da discussão da questão da política, né? Dos aspectos perversos e nocivos do capitalismo, né? E se concentrar nos discursos moralistas, né? Discursos moralistas religiosos. E nós sabemos, não adianta a gente imaginar, seja no Nordeste, seja no Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Cada um com sua crença, com suas santificações, né? Mas tem um apego religioso muito forte, né? Essa é a base da formação brasileira, tá? A base da formação brasileira. Quem vinha à frente das esquadras aqui para, inclusive, celebrar missa e dizer, ó, ocupamos o território, era a igreja, né? Então, tudo, recentemente aqui trouxeram até ossos que seria de um santo, de Santo Antônio, relíquias que a igreja usa até hoje para atrair os fiéis e tudo mais. Então, esses valores religiosos, eles sempre estiveram presentes na sociedade brasileira. O que aconteceu é que, em um certo tempo, eles foram despertados para um lado positivo de entender a realidade, né? E que se apontou para um caminho progressista. Que era a libertação. Exatamente. E aí depois vem... aí você teve o trabalho da CPT, trabalho do CIM, Conselho de Higienista Missionário, a teologia da libertação, comunidades eclesiais de base. Então havia um movimento que apontava para uma direção. Não era para uma sociedade comunista, mas era para uma sociedade mais igualitária, né? Menos desigual, né? Isso era o que estava no discurso desses movimentos religiosos de base, né? Dessa base que foi exatamente desconstruída. E prevaleceu, após essa desconstrução, os mesmos valores tradicionais religiosos de quem vive com um livro de 2.500 anos embaixo do braço, né? E pega aquilo ali e lê anacronicamente, fora completamente da realidade que está vivendo, né? Mas essa realidade criada pela mídia, criada pelo embate político, jogou essas pessoas nas mãos dos oportunistas, né? De quem via na política, embora desconstruísse a política, o caminho exatamente para colocar a igreja no poder, né? Então, nós estamos aqui. Se nós pegarmos, você pega a situação hoje, os países que estão melhores não são os países modelados pela democracia ocidental. Os países modelados por essa democracia ocidental, elas são sob ataque da extrema-direita,
que deseja exatamente criar autocracias. E são as autocracias, os governos que não se miram por essa democracia ocidental, que estão melhores do ponto de vista dos avanços tecnológicos, desenvolvimento econômico, inclusive social, né? Do chamado sul global. Esses países são que estão, mesmo, inclusive, por mais paradoxal que pareça, e por mais que eu, enquanto ateu, abomino, mesmo aqueles que são teocracia. Eles estão numa situação de avanços econômicos melhores. Isso é o que desperta esses segmentos religiosos conservadores de extrema-direita a avançar sobre um conceito básico aqui, constitucional nosso, né? que é o Estado laico. E eles vão avançar. Né? Eles querem construir aqui uma teocracia cristã. Do mesmo jeito, por exemplo, já foi dito claramente, né? É o que eles desejam. Bom, deixa. Eles querem chegar a um ponto em que eles vão ter um personagem que não é o Bolsonaro, né? O próprio Malafaia já disse, né? Não é o Bolsonaro. Bolsonaro é ocasional, circunstancial, né? Em que venha exatamente a ter esse poder constituído, esse poder religioso, né? E exatamente por fim, né, a esse Estado laico, que eles já estão atacando por diversas maneiras, por diversos projetos de lei. O próprio preconceito contra as religiões afro e tal, exato, já é um indício disso, né? Exatamente. É uma tentativa de impedir que outras ideias religiosas elas tenham a liberdade de prosperar. Ou prosperem. Professor, o senhor disse aí que a Segunda Guerra Mundial foi uma sequência da Primeira Guerra, e naquele período, né, as dificuldades econômicas, principalmente, né, o surgimento lá de nazismo, o fascismo, enfim, ocasionou a Segunda Guerra, né? E que esse período de turbulência, né, quando o antigo está demorando demais a ir embora e o novo não chega, que a gente está vivendo hoje, que é muito parecido e tal, olhando lá para o Oriente Médio, olhando para Israel principalmente, né, a gente pode supor, né, que aquilo que está ocorrendo lá pode levar o Oriente Médio a uma guerra e, por consequência, o mundo inteiro? Em minha opinião, sim, mas não só lá. Tem a situação que a Ucrânia também está vivendo ali, né? Sob ataque russo, e a Rússia já dominando parte do território ucraniano, né? Por uma guerra que foi provocada pela OTAN e principalmente pelos Estados Unidos, né? Ela podia ter sido evitada, né? Porque, na verdade, aquela região de Donetsk, que a Rússia está anexando, ela já estava em guerra desde 2014, quando houve um golpe de Estado lá, bancado pelos Estados Unidos, que destituiu o presidente que estava lá eleito, que tinha apontado na direção de aliança com a Rússia, né? Então ali se criou porque, na verdade, o que se desejava era que a Ucrânia fosse incorporada à OTAN, porque se estabeleceria o cerco total à Rússia, né? E foi exatamente a partir disso que o Putin não aceitou, né? E começou a guerra, né? Que é uma guerra por procuração, que, na verdade, quem está colocando dinheiro, armas e tudo ali para matar ucranianos. Pois né? Então, isso é que é difícil de entender, né? Exatamente, é uma guerra por procuração. Mas no Oriente Médio também há uma guerra por procuração. Sim. Não é o que os Estados Unidos desejavam agora. Muito mais no Oriente Médio, né? Sim, mas não era o que os Estados Unidos desejavam agora. Primeiro que eles estão passando por um processo eleitoral, né, interno, né? E depois porque tem essa situação ali da Europa e da Ucrânia versus Rússia. Tá? Mas era a saída para o Benjamin Netanyahu não ser preso. Né? Então a guerra, porque eu digo, eu não tenho dúvida, do mesmo jeito que os Estados Unidos sabiam que havia um ataque terrorista em 2001, talvez eles não soubessem a dimensão
de como ele aconteceu, mas eles sabiam e já tinham tentado. No próprio World Trade Center, na década de 90, aí eles botaram um caminhão com explosivo no subsolo, que não foi suficiente para detonar o prédio, né? Então eles já sabiam, não tinham essa dimensão, tá? Da mesma maneira, eu não tenho dúvida que o governo de Israel sabia daquele ataque ali, do Hamas, aquele ataque terrorista ali, né? Eles sabiam, tá? O Mossad é talvez a agência mais eficiente de inteligência que tem no mundo. É impossível. Eles estão abatendo tudo quanto é liderança, aonde eles estão. Eles sabem onde é que eles estão. Quem tem competência para achar essas pessoas não teria competência para prever um ataque? Sim, o próprio trabalho que eles fizeram dos explosivos colocados naqueles aparelhos eletrônicos, né, foi feito antes do ataque do Hamas. Então eles já estavam prevenindo, né? Então eles já queriam que houvesse algo que justificasse essa limpeza étnica que eles estão fazendo ali na faixa de Gaza, né? Então, não era o momento, né, para que essa guerra acontecesse. Ela está tomando dimensão que ela pode se explodir, porque fica esses ataques. O Irã ataca, claro, primeiro Israel ataca, eliminou alvos importantes, está eliminando, não só de agora, né? Tá? Não só de agora que já eliminaram um dos mais importantes físicos nucleares do Irã há alguns anos atrás, né? Eliminaram depois um grande líder militar, um general, inclusive no Iraque, ele foi abatido no Iraque. Então eles já estão fazendo isso em conjunto com os Estados Unidos, já tem bastante tempo, né? Agora é que o Irã resolveu contra-atacar, né? E nesse ínterim, nesse período todo, o Irã estabeleceu uma relação muito próxima, principalmente em função da guerra na Síria, né, com a Rússia, né, com troca, inclusive, de inteligência nesse campo militar, né, e aquisição de armamentos sofisticados produzidos pela Rússia, como os mísseis hipersônicos, né? Então agora o Irã está contra-atacando. E aí aquela história, contra-atacou, aí se não atacar de volta, é sinal de fraqueza. Então esse ataque e contra-ataque, ele vai levar a um conflito iminente, que vai levar o Iraque junto, porque o governo do Iraque hoje, apesar de tudo que aconteceu, é aliado do Irã, é um governo xiita, né? O que mostra que o ataque dos Estados Unidos ao Iraque foi um ataque mesmo, né? Ali foi um absurdo extremo, né? Aquilo não tinha nada a ver com... Foi interesse econômico mesmo, de trazer de volta o controle das corporações petrolíferas. E essa percepção está na população, desde sempre. Sim, claro, claro. E vai aumentando o ódio, o rancor, né? Aí a Síria também, que continua em uma guerra civil, pontual, mas continua, né? Tem o problema do Iêmen, né? O Iêmen ali que está também destroçado em guerra civil, que se estende para uma parte da África. Você tem uma guerra civil também no Sudão, né? Diversos golpes de Estado aconteceram lá, apoiado pela Rússia, que tiraram inclusive tropas francesas e bases americanas, estadunidenses, né, de lá. Então você tem um ambiente beligerante se espalhando por diversas partes do mundo. E inclusive nos aproximando, chegando próximo a nós aqui, com essa crise aí envolvendo a Venezuela, e aí ao lado uma possibilidade, uma perspectiva de uma guerra civil na Bolívia, né? Na disputa ali entre o grupo de Evo Morales e do atual presidente. Então nós estamos vivendo, né? E além desses estremecimentos, na verdade, tudo isso decorre de uma conjuntura econômica mundial que está se alterando, né? Você tem um aumento do movimento de mercadorias, né? Do dinheiro, até do questionamento da moeda padrão internacional, se voltando para o sul global, aonde se concentra 2/3 da humanidade, né? Então a tendência é exata. Mas o poder hegemônico, tanto militar quanto econômico ainda,
não aceita. Como a Inglaterra não aceitou antes, como Roma não aceitou antes, como os impérios não aceitam, né? Perder exatamente o controle daquilo que eles tiveram. Acabaram perdendo, né? Acabaram perdendo, mas a custo de guerras intensas, Sim, né? sim. De mortes, principalmente das camadas mais pobres, né? São os jovens. E parece que nós estamos indo na mesma direção. Nós estamos caminhando na mesma direção. Isso é circunstancial para todo o período de transição, né? Não há um período de transição, inclusive entre esse controle do poder hegemônico, que não tenha acontecido por meio de guerras intensas e de guerras de dimensão mundial. Até que aquele que estava no controle hegemônico até certo tempo vai perder esse controle, inevitavelmente, né? Porque tudo na vida nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Agora, o grande problema de um conflito mundial hoje, né, é a existência de tantas armas com capacidade de destruição em massa, né? E de deixar uma situação assim, uma situação no planeta, né? Por exemplo, regiões inteiras poderão ficar inabitadas por conta de radiação. Sim. Quer dizer, ou seja, será que a gente deveria acreditar que alguém vai ter coragem de dar um pontapé inicial no que diz respeito a armas atômicas, professor? Na verdade, Antônio, aonde acontece essas intensidades de bombardeios, mesmo sendo ainda sem armas nucleares, os produtos químicos oriundos desses com certeza, desses mísseis, dessas bombas, afetam, né? Inclusive o câncer se dissemina de diversas maneiras. Sim. Diversos tipos de câncer. E o planeta todo vira palco disso, né? Porque as correntes estão aí para isso. Exato. As correntes, a água é poluída por conta exatamente desses bombardeios. Então você já tem esse elemento. Um outro que é diferente das outras guerras, né? É que nas outras guerras a maior parte dos que morreram são soldados. Agora, essas guerras modernas são população civil. Sim. Né? Seja as guerras civis, sejam essas guerras que estão acontecendo aí, né? Bombardeios de cidades superpovoadas. A faixa de Gaza era uma das áreas demograficamente mais concentradas do mundo. Aquilo ali é um assassinato em massa por bombardeio. É uma coisa mais absurda. E a hipocrisia por trás dos discursos desses grandes líderes. Você falou na hora da apresentação sobre como a gente se sente assistindo esses noticiários. Nossa. É angustiante, embrulha o estômago. Com certeza. Sabe? Porque não, eu não vejo mais televisão, professor. Como eu sou professor nessa área de geopolítica, eu não vejo eu até mais. Falo para minha esposa que ela diz, eu não sei para que você assiste isso. Eu digo, eu assisto porque eu sou professor de geopolítica e eu preciso ver como eles estão mostrando esses eventos, né? Para que eu possa fazer exatamente, né, uma conjunção de informações de como a notícia é dada, né, para que eu possa discutir, inclusive, isso com meus alunos, né? Mas, assim, é de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago, com sabe? A gente fica num grau de angústia, de ansiedade, de revolta, sabe? Porque você sabe que as coisas não são daquela maneira como estão sendo mostradas ali. No caso, por exemplo, ali de Gaza, não há um momento sequer, mesmo com 50 mil entre mulheres e crianças sendo assassinadas ali, não há um momento que aquele jornalista ou aquela jornalista, ao falar, não diga que é guerra de Israel contra os terroristas. Sim. Israel não está matando terroristas. Porque não, é óbvio que não. Né? Até porque o surgimento desses revoltosos que assumem uma bandeira de uma determinada organização de terrorista é por meio de uma revolta iminente causada pela ocupação colonial. Com certeza. E que a própria Carta da ONU dá garantia de que aqueles que são dominados, né, externamente, dominados colonialmente, é dado a esse povo o direito de defesa, de se defender. A Israel vem dizer que eles que estão se defendendo, não, eles que estão avançando sobre a Cisjordânia. Sim. Eles que avançaram sobre Gaza, eles controlam tudo ali naquela desde região. 1960, né?
às custas das decisões da ONU, que ela nunca obedeceu. Sim. Eles nunca obedeceram, certo? Então aí você vai criando, você bombardeia ali uma casa, mata uma família inteira, sobra 1, 2 jovens, ele vai se tornar um revoltoso. Traduzindo, qualquer movimento de revolta, de resistência, seja ele um movimento terrorista ou não, o surgimento dele tem o motivo em Israel. Sim, é porque a ação terrorista é uma ação de um agrupamento, seja revolucionário, né, seja contra o poder colonial, que seja, de um movimento pequeno, belicamente, militarmente, insuficiente em comparação com o poder de um Estado, né? Então eles usam de diversas formas de lutas. O terrorismo é uma das formas, por mais cruel que seja, porque afeta a população civil, é uma forma de luta de um agrupamento pequeno que luta contra exatamente a dominação. Eu costumo falar para meus alunos, estudem como se deu o processo de colonização e de luta por libertação na Argélia, né? Morreram agora, claro, sem contar as guerras passadas, cerca de 50 mil ali em Gaza, ali na Palestina, ali Cisjordânia, juntando tudo. Na Argélia foram mais de 300 mil mortos pelos franceses, né? Então, foi mais de uma década de uma luta contra a dominação, que era uma espécie de apartheid, da mesma maneira como acontece ali na Palestina, né? Também na Argélia, você tinha um apartheid, uma parte, a cidade ocidental, que era onde viviam os franceses, os europeus, né? Os filhos dos franceses nascidos na Argélia, e uma outra parte, também murada, que era onde viviam os povos argelinos, né? Os árabes, né? E aí houve uma luta intensa para expulsar os colonizadores, porque a França mandou muita gente para ocupar, inclusive produzir agricultura, para mandar para a França, né? Eles tinham um controle muito grande ali, né? Então foi uma luta intensa. As explosões suicidas, ou não, mas terroristas, ações terroristas, tal qual elas funcionam ainda hoje, começa lá na Argélia, né? Eles começam a colocar bolsas com artefatos explosivos nos bares ocidentais. Quem botava eram as mulheres, que eram as menos fiscalizadas, né? As jovens iam, deixavam lá as bolsas com explosivos, saíam e explodiam, né? Matavam muita gente civil ali dos ocidentais, para criar exatamente o pânico, o terror, mas isso gerou uma reação muito forte também da França, que matou mais de 300 mil pessoas. Matou uma quantidade muito grande de argelinos, mas até que eles conseguiram, a muito custo, a muitas mortes, eles conseguiram a liberdade e a independência, certo? Então, essas lutas, elas são intensas, né? E é claro que aí você está falando de uma situação que é lá ainda do período da Guerra Fria, das lutas de independência, das lutas anticoloniais. Não se imaginava que depois, inclusive, do que aconteceu na África do Sul, algo parecido fosse acontecer, e está acontecendo ali na Palestina, né? Aquilo que está acontecendo, tanto que foi exatamente a África do Sul que denunciou o governo israelense em Haia, porque é muito parecido esse processo ali de diferença de tratamento entre quem é palestino e quem é israelense. E o mais impressionante é ver grande parte do povo evangélico no Brasil defendendo Israel nessa questão. Sim. É muito triste, né? Na verdade, é muito triste, porque não é só, é uma questão de visão. Basta você raciocinar um pouquinho, basta ter um neurônio ou dois e um falando com o outro, você percebe, né, claramente que não faz sentido você bombardear uma cidade por conta da presença nessa cidade de terroristas. Ou seja, como que é isso? Quer dizer, então, que se o Hamas viesse para Goiânia teria que ser dizimada do mapa por conta do Hamas. Eles não se preocupam com os efeitos colaterais. Exatamente. Essa é uma guerra que o alvo é o efeito colateral, professor. Essa que é a realidade. Exato. O alvo é o efeito colateral. Eles não estão soltando bomba lá para terrorista, não. Eles estão soltando bomba para matar mulheres e crianças. Sim, eu, inclusive, sou radical
nessa afirmação, inclusive você colocou aí, que o Che Guevara, o Léo Huberman, né, As Vias Abertas da América Latina, ele tem uma expressão nesse livro dele que ele dizia que na América Latina a burguesia, os governos dos Estados Unidos, eles escolhiam matar os revolucionários antes deles nascerem, nos ventres das mães. Por todo aquele processo que eles fizeram, inclusive, de evitar que nascessem crianças aqui. Um trabalho que eles fizeram por meio, inclusive, de uma organização chamada BENFAM, Bem-Estar da Família, controle de natalidade. Lá, na Palestina, Israel, propositadamente, elimina jovens, crianças e mulheres grávidas para evitar exatamente que nasçam mais palestinos. Porque nessa condição que está posta ali, Israel já tomou uma decisão. Tirar os palestinos daquela área, daquela região. Ocupar toda aquela faixa de Gaza, como eles estão ocupando já a Cisjordânia. Né? Então eles têm que etnicamente eliminar, né, essa população, expulsando e reduzindo o máximo que eles puderem. O máximo que eles puderem. Tá? Então você tem uma situação muito revoltante, muito complexa, e para quem conhece a história do Oriente Médio, é mais revoltante ainda, né? Porque você tem um Estado que se tornou muito poderoso ali, com um investimento muito forte dos Estados Unidos e países europeus, principalmente a Inglaterra, né? Que decorre, aquela divisão toda ali decorre vem inclusive da Primeira Guerra, né? Do processo do fim dos impérios. E ali da disputa que ficou, do acerto ali entre França e Inglaterra, quem vai colonizar um, quem vai colonizar o outro. Mesmo depois, ainda no século XX, né? Mesmo depois da Primeira Guerra. Né? E aí a Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra completamente fragilizada, né? e falida, ela se afasta, sai do controle ali daquela região, né? Mas como é que eles fazem para evitar que a União Soviética avançasse ali sobre o Oriente Médio? Eles abrem espaço exatamente para construir o Estado de Israel. E apoio armar, dos Estados Unidos e armar Israel até os dentes. Virou um gendarme. Né? Estrategicamente, Israel é um ponto crucial e fundamental para o controle dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio. Né? Os Estados Unidos e a OTAN, às vezes eles se confundem. Né? Professor, nós vamos ter que falar muitas vezes aqui, meu professor. É muita confusão. O senhor vai ter que vir aqui dar aula muitas vezes, o professor. Mas foi assim um prazer ouvir a sua análise, né? Tão pertinente e tão recheada de estrutura, né? Que é fundamental, né? Assim, por isso é que eu digo, olha, uma coisa é você conversar, outra coisa é você conversar com quem tem lastro, né? Para explicar o significado daquela informação que você tem e que é só uma informação, né? Então, assim, achei ótima a entrevista, muito bom mesmo, e espero que o senhor aceite os convites que a gente pretende fazer, porque isso não acaba, né? Isso não acaba. E o prazer é sempre nosso, né? A gente, como eu disse, eu me guio pela dialética, né? E a dialética, ela força o debate, né? Sim, na claro. busca para o entendimento das contradições, né? E nós perdemos essa capacidade nos últimos anos. Infelizmente. Né? E a gente precisa retomar exatamente essa necessidade do diálogo, do debate, da discussão. Eu tenho um blog, né? O blog chamado Gramática do Mundo. Gramática do Mundo. É gramática do mundo.blogspot.com, né? .br, eu acho que é .br. Às vezes eu confundo, né? Porque eu já troquei essa. E ali eu escrevo muitas dessas questões, né? Que me angustiam, né? E também que são temas Com certeza. das minhas aulas, né? Gramática do Mundo. Gramática do Mundo. Né? .blogspot.br ou
ou .com. .com. Acho que é .com.br. Mas a gente vai verificar Isso, e o que for o real, a gente coloca na tela. E aí, quando entrou a pandemia, eu criei também, já tinha um canal no YouTube, eu passei a... Blogspot.com. Gramática do Mundo, blogspot.com. Bom, já está confirmado ali. Então, E eu criei também um canal no YouTube, onde eu levava essas discussões para o vídeo, né? Mas sem muitas técnicas, apenas a minha fala e tudo mais, né? Para possibilitar, porque terminou que as pessoas hoje ouvem mais do que leem, né? Tanto que podcast se tornou, tem se tornado... E é uma boa ajuda, sabe por quê? Porque muita gente tem dificuldade mesmo para ler. De leitura, né? exatamente. E hoje eu conheço já algumas pessoas, ou aliás várias pessoas, que estão trabalhando, aí elas ouvem o podcast. Não necessariamente estão assistindo o vídeo, mas no veículo. Elas ouvem no veículo e tal, não sei o quê. Ou seja, passou a ser um canal importante de informação. Até porque a pessoa pode procurar o conteúdo certo, né? Aqui não é uma coisa como já foi, tipo a Globo ou qualquer outra estação empurrando goela abaixo qualquer coisa. Aqui não. Exatamente. Aqui o cara vai aonde ele... Por exemplo, se o sujeito quiser saber, professor Romualdo falando sobre qualquer coisa, ele vai achar Na busca do tema. Ele vai achar esse podcast que o senhor participou. Entendeu? Exatamente. Então, ou seja, pelo menos isso, né, já melhorou sensivelmente. Porque no Brasil, porque no Brasil as concessões, a gente sabe melhor, eu que lido com isso a vida inteira, as concessões aqui não foram dadas para pessoas do ramo, elas foram dadas para políticos. Sim, exatamente, e para a igreja. Né? E para a igreja. Ou políticos que têm igreja. Né? Com certeza, com certeza. E isso, e o resultado disso todos nós conhecemos. Exato, né? exato. Mas de qualquer forma, professor, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês também, né? Isso é muito importante. Você que esteve acompanhando até aqui, essa é a hora de dizer para você o seguinte, o seu comentário, concordando ou não, vamos dizer assim, é muito importante para que o YouTube mostre esse programa para mais pessoas, né? Dê o seu like, que também é muito importante, e outra coisa que eu também considero muito importante, compartilhe o vídeo, não é? Principalmente com aquelas pessoas que você sabe que vão se interessar pelo assunto que você acompanhou aqui. Beleza? No mais, muito obrigado de novo. Este foi mais um Jurubebas, o melhor e o pior podcast do planeta. Tá bom? Um abraço, tchau e até a próxima. Jurubebas.